Amém. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Abra sua Bíblia comigo, por favor, aí, meu querido, se você puder. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Nós vamos ler vários textos hoje. Nós estamos em uma série de mensagens, cujo tema é crescer, de acordo com aquilo que nós entendemos que o Senhor tem colocado sobre nós em Efésios 4, capítulo 16. Em tudo cresçamos nele, que é o cabeça. Nós vimos na primeira semana, nós precisamos crescer no amor à palavra em primeiro lugar. Somos um povo apaixonado por Deus, mas apaixonado pela sua palavra, que nos transforma, que nos move de lugar. Depois nós falamos sobre discipulado como cultura, qual é o entendimento que Jesus nos trouxe a respeito de fazermos discípulos. Na semana passada nós falamos sobre a importância de crescermos na oração comunitária, e aí de segunda até ontem, até a noite de ontem, nós estávamos às 10 horas da noite, uma iniciativa de mobilizar a igreja em oração todo dia, às 10 horas da noite, das 10 às 10h20, lá no Instagram, lá no YouTube, presencialmente estávamos aqui em oração, nos mobilizando. E hoje nós vamos falar a penúltima palavra da nossa série, nós encerramos na semana que vem, sobre evangelismo. Nós temos a ideia de crescermos no evangelismo local e global, mas hoje eu queria colocar para você a ideia de ter uma cultura de evangelismo. E antes de eu falar sobre evangelismo, eu quero ler alguns textos contigo, que são ordem de Jesus, a ordem mais expressa, o versículo que talvez eu e você mais conheçamos está lá em Marcos, capítulo 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Se você está na internet, digite aí embaixo para completar a frase, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a só aqueles que você gosta. Esse quer que vá para o céu comigo, esse aqui pode ir para o inferno mesmo, não vai fazer falta. A toda criatura. É uma ordem de Jesus, e nós vemos essa ordem sendo repetida, esse princípio, essa ordem sendo repetida em vários outros lugares. Um desses lugares é nesse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 22. Eu já expus esse texto no ano passado para vocês, não é a ênfase que eu vou dar hoje, mas é a ideia de que Paulo está no fim ali das suas viagens missionárias, indo para Jerusalém para ser preso. Haveria uma série de coisas acontecendo na sequência, mas na ideia, na mente dele, ele estava meio que acabando já as coisas, mas Deus ainda não tinha acabado com ele. Diz assim, verso 22, do capítulo 20 em diante: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Verso 23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim. Preste atenção agora. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De quê? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Em um outro momento, Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 5, você não precisa abrir, deixa eu só ler para você. Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, ou uma vela, ou uma lanterna, e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. O que significa no nosso século 21 agora, estarmos engajados numa cultura de evangelismo? Nós já entendemos que Jesus falou para nós pregarmos a toda criatura. Nós já entendemos que Paulo fala aqui no fim da sua vida, olha, você tem uma coisa para eu fazer, ainda com os dias que me restam, de boa, de valor, que vale a pena eu morrer lá em Jerusalém, eu ser preso. Se tem uma coisa que falta, ou melhor, que ressalta na minha vida, é testemunhar do Evangelho da graça. Agora, Jesus nos alerta, eu sou uma luz, e essa luz não foi feita para estar escondida debaixo de uma vasilha, foi feita para brilhar diante dos homens. Pois bem, nós já entendemos em muitos lugares que nós precisamos proclamar a palavra de Deus.
Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Mas como? Qual é a ideia? Porque ao longo do tempo, ao longo da história, as pessoas confundiram muitas coisas do que é o evangelismo ou não. Eu quero, talvez, em breves palavras aqui, desmistificar para você um pouco do que é evangelismo. O que é de fato pregar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, evangelismo não deve ser uma resposta a uma pressão externa. Agora eu vim para a igreja, agora eu fiz alguns estudos, o primeiro ponto é, agora o pessoal fica me pressionando que eu tenho que pregar a palavra, o pessoal fica aí me pressionando que eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar de Deus, e por causa dessa pressão, por causa dessa imposição das pessoas, ou até do constrangimento dos meus amigos, dos meus líderes, então eu dou um jeito de pregar o evangelho. Isso não é evangelismo, meu amado. Isso é agir debaixo de culpa, isso é agir debaixo de pressão, não é isso que o Senhor nos chamou. Por quê? Em primeiro lugar, nós somos livres para fazê-lo. Nós somos livres para proclamar esse evangelho. Não é debaixo da pressão da igreja, não é debaixo da pressão de qualquer outra pessoa que está no teu lugar. Segundo ponto, evangelismo não é intimidar ou coagir as pessoas. Eu não sei se você já sofreu esse bullying gospel, né? Um evangelismo terrorista, daquele do tipo assim, olha, vou te falar um negócio. Se você não aceitar Jesus, se você não vier para Jesus, você vai queimar no fogo do inferno. Olha, deixa eu te falar um negócio, é melhor você cumprir esse negócio aqui, porque se você morrer hoje, o teu lugar é queimar para sempre no inferno. Esse é uma espécie de, se pudéssemos chamar de evangelismo, o evangelismo terrorista, porque nós não podemos coagir ninguém a se tornar um cristão. Nós não podemos convencer as pessoas, meu amado, coloca uma coisa na tua cabeça, se talvez você já sofreu isso, ou talvez você infligiu isso sobre outras pessoas. O nosso papel, ao pregar o evangelho, não é convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é proclamar as boas novas de Jesus. Eu vou explicar um pouquinho mais o que significa isso. Mas quem convence é o Espírito Santo. Quantas vezes, às vezes, as pessoas ficam insistindo, não num sentido de proclamar aquilo que Jesus fez, mas como se fosse impor uma ideia, impor uma religião, ou impor um conceito que ele mesmo entendeu, e quer colocar a goela abaixo em muitas pessoas. Eu não quero diminuir aqui, com essa frase ou com essa palavra, o teu ímpeto em proclamar a palavra, mas eu quero realmente te trazer para o centro da vontade de Deus, para o centro do equilíbrio da palavra de Deus, que é ser testemunha da graça. Não significa intimidar as outras pessoas. Qual é o nosso papel? Apresentar Cristo ao mundo. Qual é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós não sabemos como funciona, porque a mesma palavra é pregada numa multidão de pessoas e lá 10, 15, 20, 50 entendem e vêm ao Senhor, e outros, a mesma palavra não move o coração deles, mas lá na frente um outro fulano qualquer cruzou com ele na rua, uma situação da vida, de repente os olhos deles são abertos. Nós não sabemos qual semente que de fato vai entrar no coração e produzir fruto. A nossa parte é proclamar, não é convencer, impor. Então coloque isso na tua cabeça. Evangelismo não é coagir as pessoas, não é intimidar as pessoas. Terceiro, que às vezes é confundido também, evangelismo não é o marketing da tua igreja local. Às vezes as pessoas têm um entendimento assim, vou levar esse para a igreja, já evangelizei, já trouxe para a igreja quantas vezes, já levei para o PG tantas vezes. Isso não é evangelismo, isso é bom, faça, encoraje, mas isso não é evangelismo, querido. Evangelismo é compartilhar aquilo que Jesus fez conosco. Quando nós trazemos as pessoas para a igreja, quando nós trazemos as pessoas para um evento ou para um pequeno grupo, o que nós iremos fazer ao longo desse processo, no compartilhar da vida, isso é evangelismo. Porque você já não viu muitas pessoas, eu trouxe já para a igreja, eu já levei quantas vezes, mas ele não tem jeito, pastor, essa mulher não tem jeito, enfim, isso não é evangelismo. Faz parte, é bom que você assim o faça, mas isso em si não é evangelismo. Quarto, às vezes acontece também, evangelismo, querido, não é criticar outras religiões. Às vezes você conhece pessoas que chegam e começam a falar mal da religião dos outros para tentar atrair ou colocar uma boa cara no evangelho. O evangelho não precisa disso, meu amado.
Evangelismo não é compartilhar quem nós não somos. Isso é apologética, é defesa da fé, mas não é compartilhar quem nós não somos. Evangelismo é compartilhar o que Jesus fez na nossa vida e o que Ele está fazendo agora. E aí eu entendo que a partir disso, eu vou transmitir o testemunho da graça de Deus sobre nós. Está entendido até aqui? Não é simplesmente criticar outros líderes ou outras coisas. Por alguma razão, eventualmente você vai defender a fé, o teu ponto de vista, mas não enxergue isso como uma maneira de evangelizar. Evangelizar é falar o que Jesus fez sobre nós. E quinto e último nessa primeira parte, o evangelho não deve ser complicado, ou melhor, o evangelismo não deve ser complicado. Uma das primeiras palavras que vem na mente das pessoas quando a gente fala assim, vamos evangelizar, ou precisamos crescer em evangelismo, é um pouco complicado, né, pastor? Principalmente nesses dias de hoje, tudo é relativo, será que eu não vou ofender o outro a falar de Jesus, a falar que existe só um caminho, porque afinal de contas hoje existem tantos caminhos, eu não sei se eu falo ou não falo, o senhor falou um monte de coisa que não é para fazer, eu achava que isso tudo aí era evangelizar, agora eu percebi que não é. Querido, evangelismo não é complicado. Eu quero trazer alguns textos só para vir à tua mente aqui, a respeito de qual é o evangelismo mais puro que existe. Existem 3 pessoas aqui no Novo Testamento que de uma forma muito natural, guarde essa palavra, evangelismo tem que ser natural, de uma forma muito natural, elas foram grandes evangelistas, mas nós não damos muita bola para elas nesse sentido, quando a gente lê esse texto. O primeiro foi o cego de nascença, está lá em João no capítulo 9, acho que põe para mim lá, Marina, se não me engano eu coloquei esse texto lá. Um cego de nascença que Jesus cura ele. E depois de Jesus curar, ele começa a falar para os outros o que Jesus fez, até que eles trouxeram ele para os fariseus e questionaram ele. Você não era cego, não era? Trouxeram os pais dele e começaram a questionar. E ele vem nesse discurso aqui, o homem respondeu, esse homem é o cego de nascença. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, que eles estavam perguntando, quem é que te curou? Jesus, né? Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Um cego de nascença, que é curado, e imediatamente ele começa a proclamar o que Jesus fez. E aqui, em especial, ele está proclamando o que Jesus fez para os religiosos da época. De maneira natural, ele começa a compartilhar o evangelho, ou seja, o que Jesus fez na vida dele. Uma outra situação que você vai encontrar também, que esse muito menos, dá um valor para ele como um grande evangelista, é o endemoniado de Gadara, a gente chama do gadareno, está lá em Marcos capítulo 5, depois que Jesus libertou ele sai dos sepulcros, vem ali com as roupas todas rasgadas, e os demônios saem dele, vão para os porcos e tudo mais, depois de toda essa cena, Jesus está saindo de Gadara, e ele diz assim, capítulo 5 de Marcos, verso 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e teve misericórdia de você. E olha o resultado. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que são um conglomerado de 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Você percebe que o ex-endemoniado de Gadara, ele se torna um evangelista de maneira natural. Ele não passou tanto tempo com Jesus, talvez não deu nem tempo de ele fazer os primeiros passos, não deu tempo de explicar muita coisa para ele, mas o que é que ele faz? Cumpre uma ordem de Jesus, agora você sai e anuncia aquilo que eu fiz por você. E ao anunciar, a Bíblia diz que todos ficaram admirados. Uma última pessoa, que eu já trouxe uma palavra aqui também a respeito dela, que também se torna uma grande evangelista, a mulher samaritana. A história você vai encontrar ela lá também em João no capítulo 4. Depois que Jesus tem todo aquele diálogo com a mulher samaritana, ela volta para a cidade dela para falar algumas coisas. E ali no verso 39 em diante diz assim, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, pela palavra da mulher que testificou.
disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Querido, aquela mulher tem um encontro com Jesus, e imediatamente o que ela faz? Ela sai e anuncia para quem? Para quem ela conhecia, o que Jesus fez por ela. Agora perceba que esses 3 personagens que eu trouxe para você, nenhum deles teve um treinamento específico. Nenhum deles teve um treinamento profundo, nenhum deles sequer passou tanto tempo assim com Jesus. Mas todos eles compartilharam as boas novas do que Jesus fez. E por causa desse compartilhar, muitos creram. Você entende que essa é a essência do que é evangelizar? Eles não foram simplesmente trazer as pessoas para a igreja. Eles não saíram simplesmente distribuindo panfletos e achando que, isso é evangelismo. O que é evangelismo de fato? Compartilhar de maneira, guarde essa palavra, natural, o que Jesus fez por você. Quem Jesus é e o que Ele fez por você. Amém? Então repita assim comigo, evangelismo é compartilhar quem Jesus é e o que Ele fez por mim. Vamos dizer de novo para a gente gravar bem certinho? Diga assim, evangelismo é compartilhar quem Jesus é e o que Ele fez por mim. É muito mais do que uma técnica. Existem várias maneiras de você fazer isso, mas nós não podemos colocar lá dentro de um molde, é assim. Eu quero te encorajar a seguir dentro da técnica de evangelismo que cada igreja, ou a nossa igreja, adota evidentemente, mas não perca o foco, que é fazer isso de maneira natural. E para ilustrar isso de uma maneira mais clara, eu queria convidar aqui, pode colocar ali para mim, o pastor Luiz e a pastora Sueli, que são os meus pais. Meu pai, ele tem não diria um dom, mas a graça de compartilhar o evangelho de Jesus de uma maneira assim muito peculiar. Ele tem muita história, gente, que se eu fosse deixar ele contar a história para vocês aqui, nós passaríamos a manhã toda contando como ele se converteu e como ele pregou o evangelho de diversas maneiras. O que eu pedi aqui para eles ilustrarem, eu vou ter uma conversa com eles aqui, é de que maneira natural as coisas aconteciam. Para contextualizar, pode sentar aí, pai, pode sentar. Para contextualizar um pouquinho, para a gente já entrar na conversa, meu pai, ele tinha uma farmácia lá no interior do Paraná, em Matelândia, e quando ele se converteu, naquela época, os farmacêuticos, eles eram meio que cirurgiões até, Marcos, acontecia, fazia ponto, tirava ponto, coisa do interior, E muitas pessoas entravam na farmácia para diversas razões. E em muitas ocasiões, depois que ele se converteu, ele usou dessas coisas de maneira natural para pregar e proclamar o evangelho da graça. Eu pedi para ele separar de repente aqui algumas histórias para nós, para você entender como você pode fazer isso na tua vida de maneira natural. Então eles vão contar algumas coisas que aconteceram assim no dia a dia, para que você comece a enxergar, como que eu posso fazer isso? É possível fazer isso ou não? E aí no finalzinho eu vou tentar ilustrar isso aqui. Bom dia em primeiro lugar. Bom dia, paz seja contigo, com todos vocês. Bom, é um prazer ter esse momento, compartilhar esse momento com a igreja. Eu sei que vocês vão contar coisas que nós da família já ouvimos muitas e muitas vezes, E isso nos inspirou a viver uma vida de evangelismo, não com tanto ímpeto quanto o pai tem, e a tanta facilidade, quanto ele tem, mas eu creio que vai ser muito edificante. Antes de ele contar, o meu pai, gente, ele já foi de carona para Curitiba, assim, na rua, só para poder conhecer pessoas diferentes, para ficar evangelizando no meio do caminho. Podia pegar o carro e ir direto, não, vou de carona, que daí eu converso com um, converso com outro, enfim, tantas histórias. O que você podia começar contando ali, pai, a respeito de situações naturais que aconteceram ao longo da tua vida? Bom, primeiro eu queria dizer um bom dia, desejar paz do Senhor Jesus a todos vocês, as pessoas que estão nos vendo, via internet.
e dizer que é muito melhor a gente dar do que a gente receber, né? Um dia eu recebi e a própria palavra ela diz: de graça dai, de graça recebestes, então de graça dai. É assim que diz a palavra. Então, várias experiências, como o pastor Robson está dizendo, a gente teve. E fiz algumas anotações aqui para lembrar, porque de fato são bastantes. E uma delas foi exatamente na farmácia. Uma senhora, uma das experiências que a gente teve, uma senhora ia muito na farmácia do meu concorrente. E esta senhora, o esposo dela, a filha, enfim, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande. Eles tinham tudo em se tratando de coisas materiais, não é? Mas espiritualmente, apesar de serem religiosos, eles viviam uma verdadeira miséria. Para vocês terem uma ideia, eles tinham mais ou menos uns 2 aviários de frangos, lá no oeste do Paraná tem muito isso, e aqueles frangos cresciam maravilhosamente, tal, com aquelas rações que eles davam, e quando chegava faltando alguns dias para entregar a mercadoria, os frangos, né, para o frigorífico, morria todos os frangos. Mas isso ainda não era o pior era a enfermidade que essa senhora estava passando, e juntamente com seu esposo e a sua filha. Ela tinha uma enfermidade, o seu esposo tinha uma outra enfermidade, e a filha uma outra enfermidade. A ponto, para vocês terem uma ideia, de o esposo tramar, matar ela, matar a filha dela, e depois se matar de tanta desgraça que era. E aí, naquele dia que ela foi na farmácia do meu concorrente, alguma coisa dizia para ela assim: eu vou lá na outra farmácia. E ela veio. E me contou algumas coisas diferentes e tal. E eu disse: eu vou visitar vocês hoje. Ela nem acreditou. Chegou em casa, contou para o marido. Estou falando rápido para ver se consigo dar conta de tudo. E aí, o esposo dela me conhecia. E ele falou para ela assim: ele não vem coisa nenhuma, né? E aí eu acabei indo. E Jesus o Espírito Santo fez a obra naquela casa, depois tivemos outras visitas e tal, mas para encurtar a história, hoje eles são pregadores do Evangelho, são evangelistas, já inclusive estiveram à frente de uma obra lá numa cidade no Paraná, e isso já fazem mais ou menos uns 25 anos. 25 anos. Eu falo demais, vou tentar passar para ela um pouquinho o microfone. Esse casal, assim, o que eu quero acentuar desse caso é que eles foram libertos. Ela tinha uma opressão maligna muito grande e ela tinha uma doença no estômago, mas não era uma doença que os médicos conseguiam curar, porque era espiritual. E aí, quando ela foi liberta, ela estava com opressão maligna, e quando ela foi liberta, automaticamente ela foi curada do estômago, né? E como o pastor disse, eles foram os 3 curados: cura física, libertação, salvação. E aí, como disse o pastor Robson, eles foram fazer o que a gente fez para eles. E eles, meu Deus, a quantia de pessoas que eles atenderam, que eles foram usados para curar, tudo por quê? Porque o Evangelho chegou e não só libertou eles, mas como meio de vida eles quiseram fazer para os outros o que aconteceu na vida deles. A chave aqui, gente, ele está trabalhando, ele está atendendo as pessoas no dia a dia, e de repente surge alguém diante de você, e o teu trabalho é fornecer remédio para as pessoas, né? Um remédio da prateleira e tal, e de repente você fica sensível à voz do Espírito Santo para ele. Tem um remédio que talvez não vai me dar um lucro físico aqui agora, mas é o que ela de fato precisa. E assim começou a mudança de história dessa família, no dia a dia, num dia normal de trabalho. Algo muito importante quando você tem a oportunidade de falar da palavra de Deus para alguém, é você dá ênfase mais àquilo que Deus fez do que aquilo que o inimigo geralmente faz, não é? Eu, no entanto, não consigo dar toda a ênfase só para Deus,
Porque sempre é bom conhecer o que o outro conheça, como que o inimigo age também. Mas não fique muito tempo falando do inimigo, né? O inimigo a gente já sabe o que ele veio fazer: matar, roubar e destruir, né? Então, que prevaleça mais o que Jesus, que Deus veio fazer, né? Mandou fazer, né? Da vida e vida em abundância. Um outro caso que aconteceu lá também na época, a gente fala os casos que aconteceu, dá a impressão até que hoje não acontece, né? Hoje acontece sim, e acontece quando você tem uma experiência maior com Deus, quando você tem um maior conhecimento da palavra de Deus, as coisas acontecem assim inúmeras vezes ao teu redor. No entanto, quando você já tem uma certa experiência, você adquire um determinado grau de entendimento da palavra e discernimento da palavra, as coisas acontecem, mas sem fazer aquela bagunça toda, sabe? Porque a bagunça toda, o inimigo quer fazer a bagunça, ele quer fazer esculhambação, né? E a gente não precisa fazer aquele estardalhaço todo, porque o inimigo manifestou lá o inimigo na pessoa, você vai lá e começa a pedir, começa a entrevistar o inimigo, né? Tem gente que como é o teu nome, aquele negócio. Já fiz muito disso, não faço mais isso não precisa fazer, nem precisa falar com o inimigo, né? Que eu saiba, Jesus não, só uma vez Jesus perguntou para o inimigo assim: quem és tu? Né? Não que Jesus não soubesse, e o inimigo disse: eu sou legião, né? Foi só, eu não vejo, não consigo ver na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, outras passagens que Jesus tenha falado com o inimigo. Então, quando manifestar, se você tiver esta oportunidade de ver alguém manifesto, não fique aí conversando com o inimigo, não dá confiança para ele. Fala da palavra de Deus para a pessoa, no ouvido da pessoa, ela vai se libertar pelo poder da palavra de Deus. Um outro caso, uma outra família no interior do Paraná, o esposo era alcoólatra, a ponto, para vocês terem uma ideia, dele ir nos botequins, beber, jogar, etc, voltar para casa, e era interior, né? Tinha aquela cerca de arame, e tinha que passar de volta para casa pelas cercas, cortando o caminho e tal, até a camisa ele deixava grudado lá na cerca de arame. E esse rapaz, era um moço novo na época, casado, mas já tinha 4 filhas. Ele foi liberto assim de uma maneira extraordinária. Jesus libertou ele, a palavra de Deus libertou ele, né? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro: esta família, no início, quando Deus, o Espírito Santo, nos usou para levar um pouquinho do conhecimento da palavra para eles, a gente percebeu que eles aderiram à palavra, eles aceitaram a palavra, menos a esposa. A esposa não aceitava muito, ela era muito religiosa, e ela não aceitava no começo, e aí tivemos dificuldade por causa disso, por causa de uma pessoa na família que não queria aceitar. Nós tivemos algumas dificuldades, mas depois ela se tocou e começou a conhecer o Evangelho com mais profundidade. Aí a família toda se voltou para Deus, para Jesus, para a palavra de Deus, e eles começaram a se tornar um evangelista também, começaram a fazer evangelismo, né? E hoje, para a glória do Senhor, né? Hoje, esse casal e as 4 filhas, que na época eram pequenininhas, hoje eles tomam conta de uma obra, aqui em Santa Catarina, inclusive, não é? Eles não têm o título de pastor, não. Eles moravam no sítio. Era num sítio. Então tinha que ir lá no sítio. Tinha que ir lá no sítio evangelizar no sítio, buscava eles, trazia eles para a igreja, né? E falar em trazer eles para a igreja, hoje eu tenho assim uma visão um pouquinho diferente. Não que você não possa trazer a pessoa para a igreja, não deva trazer, você deve trazer sim, quando você tiver essa oportunidade, mas mais importante do que trazer a pessoa para a igreja, é levar ela a Cristo. E a gente sabe que para levar uma pessoa a Cristo, é levar ela ao conhecimento da palavra. Quando essa pessoa conhece a palavra, ela vem para a igreja, né? Ao passo que se você convida ela para a igreja, de repente, acontece alguma coisa que ela não gostou, depois ela não quer voltar mais. Agora, a palavra de Deus, geralmente, a pessoa quer a palavra de Deus. E é muito importante, quando você falar da palavra de Deus para a pessoa, que você dê ênfase
aquilo que dê ênfase à tua fé, aquilo que a palavra fez na tua vida e está fazendo e fez na vida de outras pessoas e continua fazendo. Nesse caso ali que ele falou, a gente escolheu poucos, né? Porque na época, nós estamos contando mais para trás, porque nós atuávamos diretamente indo para o interior, por tudo, nas casas das pessoas, e nós íamos diretamente com as pessoas, né? Atender a necessidade, levando a palavra. E depois que nós viemos morar para Porto Belo, a gente começou então a ser mais o pastor, pastorear e treinar as pessoas para que elas fossem. Por isso que nós estamos falando dos testemunhos para trás, tá? E nesse caso aqui, o que chamou a atenção é que esse homem, ele não conseguia mais nem andar. E a primeira vez que ele foi para a igreja, ele foi de 4, assim. Subiu um morro para poder pegar o ônibus lá, para ele poder ir para a igreja. Então ele foi curado, né, problema de coluna, ele foi curado e ele foi livre do alcoolismo. A família toda sofria por causa do alcoolismo dele, por causa do excesso da bebida. E eles, faz muitos anos, mais de 25 eu acho, e eles até hoje, como ele disse, eles se voltaram. Então o que nós levávamos, antes era o remédio da farmácia, mas depois o que nós levávamos realmente, nós acreditamos e acreditamos até hoje, que não tinha como curar as pessoas, não tinha como libertar as pessoas sem o conhecimento da verdade. Então esse era o remédio, essas eram as notícias de Jesus. Então todas as pessoas que nós íamos, o que nós oferecíamos era o estudo bíblico. Esse era o nosso remédio, né? Então, durante o estudo bíblico, aí a gente orava por libertação, orava por cura, mas esse era o que nós tínhamos o evangelho, nós tínhamos o estudo bíblico, né? Então, esse caso, essa família toda, e hoje eles conduzem, né, uma igreja das nossas lá, levando tudo e fazendo aquilo que realmente eles receberam. Um outro ponto muito importante, aliás, eu acho que é o mais importante, do evangelista, ou de qualquer pessoa, na verdade, né? Mesmo não sendo evangelista, é você gostar de gente. Você tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas. Não importa se ela é feia, se ela é preta, se ela é branca, se ela é pobre, se ela é rica, né? Se está com mau cheiro. Tem disso. Nós tivemos uma experiência, eu tive essa experiência, de encontrar mendigos na rua, muitas vezes, dar atenção para eles e levar a palavra de Deus para eles. E hoje, inclusive, nós temos um desses mendigos que é um pregador do evangelho, hoje lá no Paraná. Era uma pessoa que você não dava, como diz outro, um tostão. Ele passou pela cidade, eu me lembro, era pequeno, e o pai trouxe ele para dentro de casa. Ele estava numa cidade a 20 quilômetros do lugar onde nós morávamos. E aí ele entrou num bar lá naquela cidade, chamada Céu Azul, lá onde veio o pastor Matias. E ele passou por lá e nós já éramos conhecidos de alguma forma pela palavra, e agora então pela forma de evangelizar, e Deus usou alguém lá. Olha só, Deus usou o dono do boteco para dizer para o rapaz assim, ó, você quer ajuda? O rapaz estava um pouco drogado, um pouco alcoolizado, todo sujo, todo barbudo, cabeludo. Você quer ajuda mesmo? Eu quero. O cara chorava lá. Depois ele me contou, né? Diz, ó, tu vai em tal lugar assim, você está indo para Foz do Iguaçu? Então tu vai passar numa cidadezinha de nome Matelândia. Procura lá um tal de Luiz Carlos, que ele vai te ajudar. E nessa época nós tínhamos uma casa de recuperação. Nós recebíamos lá pessoas maltrapilhas e tal, e pessoas com dependências químicas. E aí ele apareceu lá na cidade. A história é um pouquinho comprida, mas eu vou tentar encurtar, tá? E aí ele chegou em Matelândia, e ele chegou na farmácia, mas o rapaz não tinha informado para ele que eu trabalhava com farmácia, só falou que era Matelândia. E aí ele chegou por coincidência, eu chamo de cristocidência,
Ele chegou por Cristocidência, bem na minha farmácia, eu estava na frente, assim, na calçada, e ele perguntou assim, ô senhor, muito educado ele, cidadão, você conhece um tal de Luiz Carlos aqui nessa cidade? Para mim? Aí eu olhei para ele assim, eu conheço sim, conheço bem esse homem. Mas por que você quer falar com ele? Aí ele contou a história para mim, contou a história. O que é que eu fiz? Digo, vamos fazer o seguinte, antes de eu te levar na casa dele, porque ele queria muito ir na casa do Luiz Carlos, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho comigo, vem cá. Aí eu saí da farmácia, né? Tinha funcionários, deixei eles lá, fui lá atrás, conversei com ele mais, conheci mais da vida dele, dei o cafezinho para ele, né? E à medida que eu ia conversando com ele, da palavra de Deus, ele chorava e tal. Gente, vocês não acreditam, ele era um cristão, um crente, como diz o ditado, desviado. E comecei a falar da palavra de Deus para ele, e de vez em quando ele disse, não, mas o senhor não me leva lá no Luiz Carlos? E eu fui falando, a minha intenção era que ele ficasse sóbrio para que ele entendesse um pouco mais das coisas. E eu fui enrolando ele de certa forma, até que eu consegui convencer ele dele tomar um banho. Ele tomou um banho, convenci ele de dormir lá em casa, numa repartição que eu tinha separado já para essas coisas, né? Tinha chuveiro, tinha cama, tinha tudo. E ele dormiu. No dia seguinte, aí lógico, o cara todo sóbrio, aí convenci ele de cortar o cabelo, de cortar a barba, e ele de vez em quando ele dizia, mas não vai me levar lá no tal do Luiz Carlos? Eu digo, vou te levar sim. E o que é que aconteceu? Quando eu falei que eu era o próprio, ele começou a chorar muito. E aí ele chorava muito e aí eu consegui levar ele lá na casa da recuperação. E ele conseguiu ficar na casa um tempo, depois deu uma recaída, ele saiu, voltou de novo e voltou firme. Aí apareceu na casa da recuperação um outro sujeito precisando também de ajuda. Nessas alturas, esse ex-mendigo era monitor da casa, recebeu uma proposta do pai do cidadão que apareceu lá com problema para ir embora com ele. Ele foi embora e foi lá que ele se tornou um pregador do evangelho, começou a trabalhar lá no mercado e tal. E é esse mesmo que se recuperou e é um pregador do evangelho até hoje. Outro caso que marcou muito para a gente foi uma senhora que veio na farmácia e conversou com ele, porque era assim, ele é que falava, ele que ganhava o coração da pessoa. Uma das coisas muito importantes que eu via nele, porque não era eu que chegava para que depois a pessoa aceitasse isso tudo, sempre era ele. E aí eu vi o quanto ele olhava para as pessoas e achava as pessoas todas importantes. Sempre assim, ele dava, se tinha criança, ele dava atenção para a criança, para o velho. Se tivesse num evento, lá na cozinha ele entrava para falar com as pessoas. Então, a pessoa com ele se sentia muito à vontade, se sentia importante, valorizada e via que alguém se importava com ela. Então, quando veio essa mulher, ela tinha uma filha, né, no hospital, que estava internada no hospital de louco. E aí ele começou a falar da palavra para ela e nós acabamos indo lá no hospital. E aí a família chegou à conclusão que lá já fazia tempo que estava lá e não estava resolvendo. E aí a família trouxe para nós. E aí ele foi pregando a palavra, eu ali atuando junto com ele. E aí nós dando o remédio da palavra, né? Passando a palavra e falando ali de Jesus. E atendíamos umas 2 vezes por semana. E a mulher ficou completamente curada, livre de toda opressão maligna, daquela loucura toda lá, totalmente normal. Fazia 16 anos que ela era casada, não tinha filhos, e ela foi embora, que ela morava uns 1.000 quilômetros de lá, foi embora, e o marido, então, ficou tão feliz que ligou perguntando quanto custava, né? E aí, depois de 1 ano e pouco, a mulher mandou a foto da filhinha dela, que ela teve uma filha.
E aí foi muito tremendo esse caso. Daí essa senhora estava num posto de saúde e aí o filho estava atormentado por demônios e também foi tirado no hospital de louco. E aí essa senhora aí falou assim, olha, minha filha estava assim. E aí nós levamos lá na farmácia e aí ela foi liberta, ficou livre. E aí eles trouxeram esse rapaz, não andava e nem falava. Aí ele não estava em casa a hora que eles chegaram, trouxeram ele, né, uns 3, 4 pessoas segurando ele, que não conseguia andar. E aí depois ele chegou e aí nós passamos a palavra, oramos por ele, o rapaz ficou totalmente livre, saiu andando e falando, e o nosso remédio sempre era a palavra, e depois nós passávamos os estudos bíblicos, né? Dava o primeiro atendimento e depois o estudo bíblico. Mas eu gostaria que você contasse aquele de Medianeira, que toda a família, com um monte de filhos, casados, todos, e receberam a palavra. Como uma pastora de vez em quando diz, e o pastor Juliano que está lá atrás vai rir depois que eu falar isso, quem sabe alguns de vocês, a Bíblia é linda, é maravilhosa, é um manancial de águas, né, pastor? Quem que fala? Pastora Sueli que fala isso de vez em quando, né? E o Evangelho é simples, gente, o Evangelho é simples. A gente é que complica as coisas muitas vezes, querendo, como disse o pastor Robson no início, botar a goela abaixo, né? A palavra de Deus. Sabe, se você der muita informação para uma pessoa que está começando a conhecer a palavra, ela se assusta. Porque o Evangelho, apesar de simples, ele é poderoso, né? E eu tenho dito, muitas vezes, inclusive no púlpito tenho falado para as pessoas, que o que fala mais alto na nossa vida são as nossas atitudes, né? Então, quando você tem a fé na palavra de Deus, e você vai falar desta palavra de Deus, com respaldo bíblico, vai falar a palavra de Deus, vai falar para as pessoas com respaldo bíblico, aquela pessoa, se ela sabe que você vive o que prega, com certeza a fé que está dentro de você, ela é transmitida de uma maneira poderosa. Ela entra e faz a diferença. Lógico, sempre você vai encontrar pessoas que não vão querer te ouvir. Você vai encontrar pessoas também que até quer te ouvir, mas ela quer a ajuda, mas não quer o Deus da ajuda, o Deus que ajuda. E muitas vezes o que acontece? Muitas vezes a gente até se decepciona não com a atitude da pessoa, porque a gente entende, sabe, né? A pessoa está vazia de tudo, é uma coitada, nunca teve uma Bíblia na mão, nunca teve de repente a oportunidade, às vezes até ouviu, mas entrou por um ouvido, saiu pelo outro, né? Ouviu não, escutou, né? Que escutar e ouvir é diferente. Quando a pessoa escuta, entra aqui e sai aqui. Quando ela ouve, entra aqui, vem no coração, e você de fato, você não se segura, e o que é bom para você, né? Às vezes a gente não é tão bom, mas a palavra de Deus, quando ela entra, coloca alguma coisa boa na gente, sabe? E o Espírito Santo, Deus, Ele te honra, então Ele usa você como instrumento, para que você alcance outras pessoas e outras famílias. E com relação a essa família que a pastora estava me lembrando aqui, lá de Medianeira, chegou uma certa vez um cidadão, um rapaz novo, casado, já com 2 filhas, chegou na farmácia também, e ele era alcoólatra também. Ele chegou, naquele dia, ele chegou sóbrio, mas chegou assim, ó. Você sabe quando o cara é alcoólatra, ele toma bastante, ele fica trêmulo, não é? E começou a me contar a história. E ele estava desesperado porque a esposa deu o ultimato para ele. Daí, em poucos minutos, a gente orou por ele ali. Ele suava da cabeça aos pés. Parecia que o capeta estava saindo assim, através do suor dele, né?
E aí me contando a história e tal, a gente fica sensível, né? Temos que ser sensíveis a esses casos também, né? E aí ele me falou que o sogro dele não aceitava mais ele, não acreditava mais nele e tal. Aí, para encurtar a história, eu pedi o telefone do sogro dele, era um pouco mais longe, tinha que ir de carro, e eu ia telefonar primeiro para ele, mas a minha intenção era ir de carro até a casa do sogro dele, que não aceitava mais ele como genro e tal. Aí eu liguei para o sogro um barra pesada, pensa num fazendeiro daqueles que usa bota e tal, espora, e negócio todo, né? E aí eu falei com o sogro, disse, rapaz, nunca tinha visto o sogro dele na minha vida, não conhecia. E aí, de cara assim, o sogro me respondeu no telefone, esse aí não tem mais jeito. Foi eu mesmo que mandei a minha filha largar dele e tal, pá, vem para casa de volta, traz as meninas, porque ele não tem mais jeito e tal, pá. Eu tentei convencer ele de alguma coisa que era espiritual, mas é aquilo que eu falei para vocês, não adianta colocar as coisas de goela abaixo, não é o convencer, quem convence é o Espírito Santo, não é? Mas enfim, eu consegui com que ele me recebesse na casa dele, o sogro, e ele me recebeu. Pensa numa família idólatra, pensa numa família religiosa, mas eles tinham uma Bíblia grande assim em casa. Aí eu olhei assim, lá em cima da prateleira, aquela Bíblia, uma Bíblia linda, grande, e aí eu comecei a plantar um pouquinho dessa palavra e pedi a Bíblia para eles, para ler uma passagem bíblica para eles. Aí eu li aquela passagem bíblica sobre o conhecimento da verdade, não é? Até anotei aqui, já sei de cor, mas anotei aqui a passagem, João 8, 31 e 32, que Jesus diz que se nós quisermos ser verdadeiramente discípulo dele, né, isso é muito bom e tal, mas nós precisamos então conhecer a verdade, que é a verdade que nos liberta. Aí eu coloquei isso para ele e coloquei algumas experiências de vida, alguns testemunhos de vida, testemunhando como estou testemunhando para vocês aqui algumas coisas, e eu percebi que foi entrando a palavra, porque uma coisa que você percebe quando a pessoa está recebendo a palavra no coração, os olhos dela lacrimejam, e ele e a esposa ali me ouvindo, né? Os pais da esposa do dito alcoólatra, né? E aí eu ofereci o estudo da palavra, eles aceitaram. E eles tinham uma filha que morava lá no Mato Grosso. Quando a filha soube que eles estavam fazendo o estudo bíblico com a gente, ela ficou muito brava, preocupada com a religião, né? Ficou brava, não, eu vou enxotar esse pastor aí, tá? Vou enxotar na casa de vocês, onde é que se viu isso, tá? Porque vocês têm Deus, você tem, né? E ela veio, inclusive ela veio, passou uns tempos, ela veio, daí nessas alturas já estavam já estavam já mais conhecedores da palavra. Veio a filha, a tal revoltada lá, né? Ela veio e se assentou na mesa no dia do estudo, a pastora estava junto. Do outro lado da mesa assim, nós começamos o estudo da palavra de Deus e manifestou o inimigo nela, né? Mas para encurtar a história, essa moça que manifestou o inimigo, hoje ela está no outro país e ela também é uma obreira numa igreja lá, né? Essa moça. E esta família, eles até hoje eles se comunicam com a gente. O senhor, esse fazendeiro, ele tem mais ou menos 84 anos. Outro dia me ligou para mim. Ele ligou para mim, conversou e tal. Ele é muito grato a Deus, muito grato por Deus ter usado a gente para eles e tal. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tudo que nós falarmos, tudo que nós testemunharmos, nós queremos transferir totalmente a Deus, ao Espírito Santo. Lógico que Deus sabe o que é que nós devemos receber no futuro lá com Ele ou não, mas o poder nunca é teu, o poder nunca é meu, o poder é sempre do Espírito Santo. É lógico que nós somos instrumento e Deus usa
o instrumento, assim como Deus usa o serrote, usa o martelo, Deus usa, assim como o carpinteiro usa o serrote, o martelo, né? Enfim, a furadeira como instrumento, Deus quer usar você para fazer a obra, por mais simples que você seja. Amém. Amém, gente? O que eu gostaria de enfatizar, que vocês levassem para essa mensagem de hoje, é que tudo isso parte de uma atitude simples. Nesse processo, muitas coisas que meu pai contou ali, ele não era pastor, ele era um farmacêutico, que identificou situações da vida e compartilhou aquilo que Jesus fez. Nunca parta de um ponto de superioridade, eu conheço, você não conhece. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, ele dizia assim, compartilhar o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Nós não somos nada, tudo vem dele. Eu sou um instrumento e é uma dádiva eu compartilhar aquilo que Deus fez através da minha vida. Não existe evangelho sem amor. Quem não ama as pessoas não pode dizer que ama a Deus. Não é isso que Jesus disse? Se você não ama o seu irmão, que você vê. Como é que você vai amar a Deus que você não vê? Evangelizar não é simplesmente um ato religioso. É uma consequência daquilo que, é uma das evidências daquilo que uma nova criatura nascida em Deus faz. E por último, que você não leve o evangelismo como uma atitude. Sábado à tarde nós vamos evangelizar. Quinta-feira à noite é o dia de nós evangelizarmos. É um estilo de vida. Seja você um farmacêutico, um médico, um atendente, um corretor, ou o que quer que seja, você identifica situações na vida de outras pessoas em que elas precisam não do teu conhecimento, mas elas precisam daquilo que Jesus fez em você. Amém? Se coloque de pé, por favor. Todo esse testemunho que meus pais puderam compartilhar contigo, nós resumimos de maneira breve no que nós chamamos hoje de os primeiros passos. Se você está aqui na igreja já há um certo tempo, provavelmente já passou por esse estudo, é muito simples. São verdades simples da palavra de Deus. Em 9 semanas, você tem um contato básico do que a palavra de Deus diz a respeito da salvação, diz a respeito do inimigo, diz a respeito do plano perfeito que Ele tem para nós. Nós não somos uma igreja local que atrai as pessoas para cá para simplesmente receberem estudos. Nós temos uma turma acontecendo nas segundas-feiras, mas eu não dou tanta ênfase para essa turma, por quê? Porque nós encorajamos cada um de vocês que já receberam essa verdade que liberta, não a placa da denominação, mas a verdade do Senhor que liberta, a fazer o mesmo por outras pessoas. Sabe, nós temos uma turma aqui, eventualmente nós trazemos pessoas para receber por diversas situações, mas o maior encorajamento que eu tenho como pastor é para que você tenha a experiência de você transmitir a verdade de Deus. Está aqui um instrumento. Uma vez que você passou por esse estudo, nós temos um treinamento que chama os consolidadores, que ensinamos você a como transmitir essa verdade, assim como o pastor Luiz compartilhou. Olha, não seja superior, não faça isso, não faça aquilo. Mas, querido, eu quero te encorajar. Se você já está na igreja há certo tempo e nunca transmitiu a verdade do Senhor, né, não é esse estudo que liberta, é o que está dentro dele. A que você, de repente, passe pelos consolidadores. Muito em breve vai abrir agora uma nova turma, para que você encontre uma oportunidade no teu dia a dia, alguém que você conheceu, alguém que você viu, ele precisa não da tua religião, ele precisa da verdade de Deus que tem mudado a tua vida. Você entende isso? Quero te encorajar a você fazer isso. Coloque a mão no seu coração. Pai amado, hoje é um dia de nós ouvirmos testemunhos, nós ouvirmos situações, Pai, porque o Senhor disse para que nós fôssemos e pregássemos esse evangelho do reino a toda criatura, e muitas vezes nós confundimos, Pai, como passamos esse evangelho como uma religião, como um conjunto de regras, Pai, às vezes até como um ato de condenação para que as pessoas simplesmente fugissem do inferno, e não é isso que o Senhor quer, Pai. O Senhor quer que nós compartilhemos as boas novas do reino que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Não é uma palavra de convencimento pura e simplesmente, mas é a verdade que nos transformou. Não é, Pai, um discurso bem bonito e bem elaborado através de um estudo de perguntas e respostas, Pai, mas é o que a maior pergunta de todas, Senhor, precisa ser respondida na vida do ser humano. Por que nós estamos aqui? O que é que nós viemos fazer e para onde nós vamos, Pai? E somente a Tua verdade que convence, Pai, não é o conteúdo em si,
si, daquilo que nós chamamos de primeiros passos hoje, mas é a verdade que nos transformou. E Pai, que essa verdade seja transmitida a cada uma dessas pessoas que estão aqui, que me ouvem na internet hoje, que o Senhor acenda uma chama dentro dela, para que elas sejam luz do mundo, para que elas sejam sal da terra. Pai, que o Senhor use a cada uma dessas pessoas, no seu dia a dia, no seu consultório, na sua loja, no seu estabelecimento, Pai, entrando ou saindo de algum lugar, ó Pai, o Senhor mostre qual é o momento para que a semente do Evangelho, que transformará vidas, muitas vidas, Pai, como nós ouvimos aqui o pastor Luiz e a pastora Sueli compartilhando conosco, que isso aconteça aqui na nossa região, que isso aconteça na nossa casa, que isso aconteça na nossa família, para que a Tua graça chegue na nossa casa e nós nunca mais sejamos os mesmos, para a glória do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém, meu querido? Que você abra os teus olhos nessa semana, porque surgirão muitas oportunidades para você compartilhar do Evangelho de Deus. Assim eu creio, esse ano é um ano para nós despertarmos no crescimento do Evangelho em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Que Ele tenha misericórdia de você e te dê a paz a cada novo dia. Que o grande amor desse Deus, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão mais doce e preciosa do Espírito Santo repouse sobre você, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Te espero na semana que vem para a nossa última palavra da série Crescer em Cristo. Que Deus te abençoe.